Bom, pessoal, vamos dar início agora à nossa sexta aula teórica junto à disciplina de reprodução animal e inseminação artificial. Nesta aula, nós conversaremos a respeito dos mecanismos endocrinológicos implicados na manutenção da gestação, com enfoque aos mamíferos domésticos mais comuns. Então, nós já vimos nas aulas anteriores a regulação endócrina do ciclo estral que se encontra resumida nessa imagem. Então, nós vimos que os hormônios gonadais, o estradiol e a progesterona, atuam a nível hipotalâmico e hipofisário, determinando a secreção de GNH, FSH e LH. E essa oscilação, essa variação dos hormônios, tanto gonadais quanto dos hormônios hipotalâmicos e hipofisários, vão determinar eventos ovarianos. Então, vão determinar a dinâmica folicular, ou seja, o recrutamento dos folículos primordiais, a seleção desses folículos, estabelecimento da dominância, assim como a maturação oocitária no folículo pré-ovulatório e ovulação. Então, conforme vocês podem observar nesta imagem, logo após a ovulação, ocorre então a formação do corpo lúteo no ovário. Em decorrência da presença do corpo lúteo, nós teremos altos níveis de progesterona circulante. Essa progesterona vai atuar a nível hipotalâmico e hipofisário, impedindo assim uma maior secreção de GNH, FSH e LH. Então, durante a predominância da progesterona elevada, nós temos uma certa pulsatilidade de FSH, de LH, conforme vocês podem observar. Então, durante a presença da progesterona elevada, ocorre desenvolvimento folicular. Esses folículos alcançam a fase antral, no entanto, eles não conseguem sofrer ovulação, justamente devido aos altos níveis de progesterona. É a partir da luteólise, em decorrência, então, da ação da prostaglandina, que os níveis de progesterona começam a cair. Quando os níveis circulantes de progesterona sofrem essa queda, o estradiol consegue realizar o seu feedback positivo a nível hipotalâmico e hipofisário, determinando uma maior secreção de GNRH e LH, e consequentemente vai ocorrer o pico de LH que vai determinar então a ovulação. A ovulação deste folículo pré-ovulatório da última onda folicular que alcançou então o diâmetro compatível para ser ovulado e apresenta a expressão de receptores para LH. E conforme nós já vimos anteriormente, essa oscilação hormonal, além de determinar eventos ovarianos, também irá determinar alterações comportamentais e alterações morfológicas no sistema reprodutivo. Vale ressaltar também que o número de ondas de desenvolvimento folicular ao longo do ciclo estral vai variar de espécie para espécie. Aí ocorreu então a ovulação do folículo pré-ovulatório na última onda folicular do ciclo estral, mas eu pergunto para vocês, esse ócito ele foi captado pelas fímbrias do oviduto, alcançou a ampola do oviduto, mas não foi fecundado. Aí então eu pergunto para vocês, caso não haja fecundação, o que vai acontecer em termos hormonais, Como que o ciclo estral vai se restabelecer? Então, o que acontece é o seguinte, na ausência de um embrião no interior do útero, na ausência de sinais que indiquem a presença do embrião no interior do útero, vai começar a ocorrer no endométrio uma maior expressão de receptores para estradiol e redução da expressão de receptores para progesterona. Aí o estradiol circulante, de origem ovariana, se liga aos seus receptores específicos no endométrio e ao se ligar aos seus receptores, isso desencadeia a expressão de receptores para ocitocina também no endométrio. E daí a ocitocina luteal, vocês devem lembrar que nós temos ocitocina de duas origens. Uma ocitocina hipotalâmica e uma ocitocina produzida também pelo corpo lúteo. Então, essa ocitocina luteal, produzida então pelo corpo lúteo, se liga aos seus receptores específicos no endométrio e, ao se ligar, isso vai desencadear uma cascata de reações enzimáticas que irá culminar com a produção da prostaglandina. E essa prostaglandina vai atuar então
no corpo lúteo, né, ela vai se ligar aos seus receptores específicos que são expressos no corpo lúteo, determinando assim a degradação estrutural e funcional desse corpo lúteo, ou seja, a sua luteólise. E em decorrência, em consequência dessa luteólise, nós teremos então uma redução, uma queda dos níveis de progesterona. E como vocês já viram anteriormente, baixando os níveis de progesterona, os níveis circulantes de estradiol conseguem, né, promover um feedback positivo a nível hipotalâmico e hipofisário, determinando uma maior secreção de FSH, LH e determinando assim o início, né, de um novo ciclo estral, digamos assim. Vale ressaltar ainda que a prostaglandina e a ocitocina luteal estabelecem um feedback positivo entre elas. É como se, na ausência então de um embrião, na ausência da fecundação, o corpo lúteo cometesse suicídio, uma vez que o aumento dos níveis da ocitocina luteal desencadeiam aumentos, né, dos níveis de prostaglandina, e conforme aumenta a prostaglandina, também aumenta a produção de ocitocina pelo corpo lúteo, determinando assim a sua degradação, né, a sua luteólise. Vale ressaltar ainda que o corpo lúteo, logo após a sua formação, ele encontra-se em desenvolvimento e não apresenta altos níveis de expressão de receptores para a prostaglandina. Então, logo após a sua formação, o corpo lúteo ainda não é completamente responsivo à prostaglandina. É a partir do 6º, 7º dia que a expressão de receptores para a prostaglandina no corpo lúteo começa a aumentar e ele se torna, então, responsivo à ação deste hormônio. Tá, mas aí, se houver fecundação, eu pergunto para vocês, quais são os mecanismos endócrinos implicados na manutenção da gestação? Então, o que acontece é o seguinte: caso haja fecundação, o embrião, quando ele alcança o útero, ele tem que lançar mão de estratégias para sinalizar à fêmea a sua presença no interior do útero. E daí essas estratégias vão variar de espécie para espécie. Então, nos equinos e carnívoros, este embrião ele permanece esférico, só que em especial nos equinos, este embrião ele vai apresentar uma intensa migração no interior do útero até por volta do 16º dia da gestação, quando então ele se fixa no epitélio uterino. No caso dos carnívoros, né, ocorre também uma migração embrionária, porém não tão intensa como é observado na égua. Nos suínos, ocorre um alongamento desse embriãozinho, né, em especial do trofoblasto, e também existe uma certa migração deste embrião no interior do útero. E nos ruminantes, ocorre esse alongamento do embrião por meio de hiperplasia do trofoblasto, sinalizando a sua presença no interior do útero. Além disso, o embrião também passa a secretar determinados hormônios e proteínas justamente para sinalizar à fêmea, né, a mãe, a sua presença no interior do útero. Então, nos suínos, nós temos a produção de estrógeno pelo trofoblasto e de uma proteína chamada interferon gama. Nas éguas, nós temos a produção da uteroferrina e do estrógeno, além daquela intensa migração embrionária que eu já comentei agora há pouco. No ruminante, nós temos uma proteína implicada nessa sinalização materna chamada interferon tal, e nos carnívoros ainda não se conhece muito a respeito dessa sinalização, mas já foram identificadas as proteínas caninas que estão implicadas também neste contexto. E o que acontece é que todos esses mecanismos de sinalização promovem uma regulação negativa da expressão de receptores para estradiol no endométrio e estimulam a expressão de receptores para progesterona. Então, inibindo, né, bloqueando a expressão de receptores para estradiol, consequentemente não vai ter a expressão para receptores para ocitocina e, em decorrência disso, não haverá a produção de prostaglandina. Então, o corpo lúteo consegue se manter viável, mantendo assim os níveis de progesterona circulantes altos, e além disso, a presença, né, essa sinalização garante uma maior expressão de receptores para progesterona no endométrio. Então, daí a progesterona circulante se liga a esses receptores no endométrio uterino, garantindo a manutenção da gestação.
então, ao sinalizar sua presença no interior do útero, ocorre o bloqueio, né, de todo aquele processo, de toda aquela cascata que culminaria com a produção da prostaglandina, garantindo assim a manutenção da viabilidade embrionária e, consequentemente, da gestação. E assim, então, se estabelece a gestação, que corresponde ao intervalo compreendido desde o momento da concepção até o momento do parto. Então, que vai envolver todo o desenvolvimento embrionário e fetal. E didaticamente, para facilitar, né, a compreensão, a gestação ela pode ser dividida em 3 períodos. Nós temos o período do ovo, o período do embrião e o período do feto. O período do ovo envolve todos os eventos desde o momento da fecundação, formação do zigoto, até a formação do blastocisto, enquanto o embrião ainda apresenta mobilidade intrauterina. O período do embrião ele é contado a partir do momento que o blastocisto se implanta no epitélio uterino, né, na parede uterina, e começa a se diferenciar, então sofrer os processos de gastrulação para a formação dos órgãos, sistemas e formação da placenta. Então este período do embrião é o mais crítico, então é o momento no qual podem ocorrer perdas embrionárias. E posteriormente, o período mais longo, né, que ocorre no final da gestação, corresponde ao período do feto, que é onde então ocorre um maior desenvolvimento da placenta e crescimento fetal, inclusive envolvendo a ossificação do sistema esquelético do feto. Bom, aqui é importante ressaltar que a genética, né, deste novo indivíduo vai ser determinada no momento da fecundação por meio da combinação do genoma paterno com o genoma materno. No entanto, como vocês bem sabem, a expressão do potencial genético desse novo indivíduo estará também na dependência das condições ambientais. Então, evidências demonstram que as condições às quais as fêmeas gestantes são submetidas interferem no desenvolvimento embrionário e desenvolvimento fetal e inclusive determinam o posterior desempenho desse animal e até a suscetibilidade a doenças por meio de modificações epigenéticas que estão implicadas no silenciamento ou ativação da expressão de determinados genes. Então, se vocês tiverem mais interesse a respeito desse assunto, eu sugiro estudar a interação entre a nutrição materna e a programação fetal. Então, onde se demonstra que a nutrição materna ela estará implicada, né, ela determinará diversos aspectos do desenvolvimento embrionário e fetal. Agora aqui neste slide eu inseri este quadro apenas como curiosidade com relação à duração da gestação nas diferentes espécies de mamíferos domésticos. Então nos bovinos a gestação dura em média 9 meses, sendo que no Bos indicus ela tende a ser mais longa do que no Bos taurus, né? Então variando de 278 a 292 dias. Nos ovinos e caprinos ela vai durar em torno de 5 meses, nos suínos 114 dias, ou seja, 3 meses, 3 semanas e 3 dias, nos equinos em média 11 meses, nos cães e gatos 12 meses e nos coelhos e ratos 1 mês. Lembrando que o coelho e rato são espécies hiperprolíficas, né? Então o rato em cada ninhada ele pode apresentar em torno de 7 até 12 filhotes, enquanto que o coelho da mesma forma em média 6 a 8 filhotes. E obviamente que pode também, dentre essa média de tempo, haver variações de alguns dias, né, de indivíduo para indivíduo ou também entre raças. Aqui neste slide eu apresento para vocês a definição de alguns termos que apresentam uma certa confusão no seu uso no dia a dia. Então, as fêmeas, de acordo com o número de partos que elas já tiveram, elas podem ser nulíparas quando elas nunca pariram, primíparas quando pariram uma única vez e pluríparas quando já pariram mais de uma vez. Agora, com relação ao número de crias por gestação, essas fêmeas podem ser designadas como uníparas quando elas parem um único filhote por gestação e multíparas quando elas parem mais de um filhote por gestação.
Bom, antes de conversarmos a respeito dos mecanismos endócrinos implicados na manutenção da gestação nas diferentes espécies de mamíferos domésticos, embora nós já tenhamos conversado a respeito dos hormônios reprodutivos, eu vou apresentar novamente para vocês alguns dos principais hormônios implicados na manutenção da gestação, destacando a sua origem e função. Bom, então vamos começar conversando a respeito da progesterona. Como vocês já viram anteriormente, a principal estrutura responsável pela secreção de progesterona em praticamente todas as espécies de mamíferos domésticos é o corpo lúteo. No entanto, em algumas espécies, durante a gestação, a placenta passa a contribuir também com a produção de progesterona para a manutenção dos altos níveis desse hormônio, garantindo assim a manutenção da gestação. Então, a principal função da progesterona corresponde à manutenção da gestação. Só que, como nós já vimos anteriormente, a ação da progesterona depende de uma exposição prévia do organismo ao estradiol. E da mesma forma, a ação do estradiol no organismo depende da exposição prévia à progesterona. Então, no organismo sensibilizado pelo estradiol, a progesterona vai promover o desenvolvimento do endométrio, vai estimular a secreção uterina, garantindo assim um ambiente uterino adequado para o desenvolvimento embrionário fetal, vai atuar a nível do sistema nervoso central, alterando metabolismo, apetite. A progesterona também vai participar da manutenção da integridade da placenta e vai garantir a quiescência uterina ao longo de toda a gestação, evitando assim partos prematuros, e também vai atuar a nível da glândula mamária, promovendo a proliferação dos alvéolos e ductos mamários, ou seja, estimulando o desenvolvimento da glândula mamária, em especial no terço final da gestação. Bom, e nós não podemos deixar de falar, portanto, do estrógeno, mais especificamente do estradiol, que corresponde a um tipo de estrógeno. Durante o ciclo estral e também durante a maior parte da gestação, esse estradiol vai ser produzido em especial pelos folículos em desenvolvimento, mas no final da gestação vai ocorrer um aumento expressivo dos níveis circulantes de estrógeno devido à conversão da progesterona a estrógeno por ação da placenta. É por isso que nós podemos dizer que o estrógeno apresenta duas origens, uma origem folicular e uma origem placentária. Tá ok, mas qual que é a função do estrógeno? Nós vimos que durante o ciclo estral, na ausência de altos níveis de progesterona, ou seja, quando os níveis de progesterona estão baixos, o aumento dos níveis de estradiol consegue causar um feedback positivo no eixo hipotalâmico hipofisário, resultando no aumento do LH, com consequente pico de LH, o que vai induzir a maturação ocitária e ovulação. Tá, mas e durante a gestação? Bom, durante a gestação nós temos altos níveis de progesterona e a secreção de estradiol pelos folículos será basal, mas essa secreção basal de estradiol e consequentemente de LH será suficiente para a manutenção da viabilidade do corpo lúteo. Exatamente, tanto o estradiol, o estrógeno, quanto o LH, eles têm um efeito luteotrófico, ou seja, o corpo lúteo apresenta receptores para estes hormônios e estes hormônios, ao se ligar aos seus receptores específicos no corpo lúteo, garantem a manutenção da viabilidade desse corpo lúteo e, consequentemente, a manutenção dos níveis elevados de progesterona. Sendo que ao final da gestação, o estradiol, o estrógeno, estará relacionado como o indutor do parto, uma vez que nós teremos redução dos níveis de progesterona, sendo que essa progesterona será convertida em estrógeno no momento do parto, e essa redução dos níveis de progesterona e aumento dos níveis de estrógeno nesse momento do parto desencadeará todos os eventos para a expulsão do feto. Tá, então, na presença desses altos níveis de progesterona, o estrógeno circulante também vai atuar preparando o endométrio. Então, ele vai promover a multiplicação das células epiteliais do útero, ou seja, uma hiperplasia do epitélio uterino, vai promover uma hipertrofia da musculatura uterina e também vai atuar na glândula mamária, promovendo o desenvolvimento dos ductos mamários, ou seja, preparando tanto o ambiente uterino quanto a glândula mamária para sustentar tanto a gestação quanto a lactação.
E com relação ao LH e FSH, como que esses hormônios se comportam durante a gestação? Bom, assim como nós vimos para o metaestro e diestro, durante a gestação ocorre uma secreção basal de LH e FSH. O LH em especial, ele trata-se do hormônio luteinizante, então ele vai promover não somente, a ovulação do folículo pré-ovulatório na ausência de altos níveis de progesterona, como também ele tem esse efeito luteotrófico de promover a luteinização das células da granulosa residuais para a formação do corpo lúteo e de garantir também a manutenção da viabilidade do corpo lúteo. Então, durante a gestação, essa secreção basal de LH vai estar implicada na manutenção da viabilidade do corpo lúteo, uma vez que o corpo lúteo apresenta receptores para este hormônio. Já o FSH também vai ser secretado a nível basal, durante a gestação, promovendo assim a seleção, divergência, um certo desenvolvimento folicular, porém esses folículos não alcançam a ovulação, uma vez que nós teremos durante a gestação altos níveis de progesterona, ou seja, ocorre desenvolvimento folicular, mas esses folículos alcançam determinado estágio de desenvolvimento e posteriormente entram em atresia. E aqui neste slide nós temos dois novos hormônios que nós não conversamos ainda anteriormente, que é o ECG e o HCG. O ECG corresponde à gonadotrofina coriônica equina, que vocês também podem encontrar na literatura designado como gonadotrofina da égua prenhe, ou seja, PMSG, e o HCG corresponde à gonadotrofina coriônica humana. Bom, vamos começar conversando a respeito do ECG. O ECG corresponde a uma glicoproteína que é produzida pelos cálices endometriais na égua prenhe. E ele tem uma ação similar, em sua maioria, ao FSH e também ao LH. O que acontece é que na égua, o corpo lúteo na égua, os níveis de progesterona produzido pelo corpo lúteo na égua gestante não são suficientes para manter essa gestação a termo. Então, a partir mais ou menos do 40º dia de gestação, surgem esses cálices endometriais a partir do desprendimento de algumas células da placenta fetal, ou seja, do córeo, que migram e penetram no endométrio, constituindo essas unidades secretoras que são os cálices endometriais. E daí esses cálices endometriais se mantêm ativos até por volta de 100, 130 dias da gestação, produzindo o ECG. E o que esse ECG vai fazer? Como ele apresenta uma ação similar ao do FSH e LH, esse ECG vai promover um maior crescimento folicular, então vai promover o crescimento de folículos secundários e também a luteinização desses folículos, formando assim corpos lúteos acessórios que vão possibilitar níveis de progesterona mais elevados para a manutenção da gestação. Aí, a partir de 100 a 130 dias da gestação, a placenta na égua passa a assumir a produção de progesterona. Devido à sua ação similar ao FSH e LH, o ECG é utilizado, existem, no entanto, marcas comerciais de ECG, e sendo associado muitas vezes a protocolos de ATF para indução desse crescimento final do folículo pré-ovulatório. Já a gonadotrofina coriônica humana, o HCG, também corresponde a uma glicoproteína, porém secretada pelo embrião nas mulheres, que tem ação em especial do LH. Então, esse HCG secretado pelo embrião nas mulheres, ele vai promover a luteinização e vai garantir a manutenção da viabilidade do corpo lúteo. E é por isso também que existem formulações comerciais de HCG que são utilizadas em especial para a indução da ovulação dos mamíferos domésticos. E por último, porém não menos importante, como hormônio implicado no processo da gestação e também parto e lactação, nós temos a prolactina. Nós já vimos anteriormente que a prolactina é produzida pela hipófise anterior, então durante a gestação ela é produzida a nível basal, os níveis de prolactina aumentam bastante no momento do parto e se mantém elevado após o parto, estando implicada no processo da lactação. E qual que é a função da prolactina? Então, ela está implicada no comportamento materno, ou seja, no desenvolvimento da habilidade materna, em especial no momento do parto e após o parto.
Também está implicado no processo da lactação, então a prolactina se liga aos seus receptores específicos nas células epiteliais que constituem a glândula mamária, estimulando, né, dando início à produção de leite. Então esse nível, essa prolactina já começa a aumentar no final da gestação, preparando a glândula mamária para a lactação e se mantém elevado ao longo de toda a lactação. E o nível basal de prolactina produzida durante a gestação também vai ter um efeito luteotrófico, ou seja, o corpo lúteo apresenta também receptores para a prolactina, e a prolactina, ao se ligar aos seus receptores específicos no corpo lúteo, induz a expressão de receptores para LH. E nós vimos que o LH é um hormônio luteotrófico também, né, que tem essa ação de garantir a viabilidade do corpo lúteo. Então a prolactina regula a expressão de receptores para LH no corpo lúteo e, consequentemente, garante a manutenção da sua viabilidade e dos níveis de progesterona elevado ao longo da gestação, permitindo assim a manutenção da gestação a termo. Vale ressaltar que existem vários fatores que influenciam e determinam a secreção de prolactina. Nós temos os fatores inibidores e estimuladores da produção de prolactina, mas o estrógeno e a progesterona, né, a alteração dos níveis de estrógeno e progesterona também estarão implicados nesse controle da secreção de prolactina pela hipófise anterior.